Oi, pessoal, estão ouvindo? Estamos sim, professor. Então, vamos compartilhar a tela. Isso. Ok, pessoal. Terceira parte da aula. Então, perpetuidade. Existem alguns títulos que são perpétuos, ou seja, para a vida toda. Existem títulos americanos, títulos chineses, que ele rende juros anuais ou semestrais, mas não tem previsão de resgate futuro. Vamos ficar de cabelo em pé e falar, como? Quer dizer que eu não posso negociar? Sim, você negocia no mercado secundário. Então, você compra, você vende. É que nem os nossos tesouros diretos. Os nossos tesouros diretos, tá, pessoal? Tem tesouro direto que vai vencer em 55. Tá? Em 55, a gente não sabe, pelo menos a minha geração, não sei quem que vai estar até lá para ver. Significa que se você comprar um tesouro direto, você vai ter que morrer com ele? Não. Você negocia ele no mercado secundário. Você vende, você compra. Aliás, esses títulos de 50, 55 são tão voláteis quanto ações. Eles têm uma volatilidade enorme, tá, pessoal? Vale às vezes a pena para quem gosta de especular, tá? Inclusive, hoje em dia, eles estão num preço bom. É que nem ação, você compra que nem ação. Como o vencimento é muito longo e agora eles estão sendo negociados a mercado, tá, pessoal? Então, ou seja, quando eu falo negociado a mercado, é lei da oferta e da procura. Tá? Ou seja, não é o valor de face que está lá. O governo fala, vou pagar 1 milhão daqui em 2055. Mas ele pode estar sendo negociado hoje a 500, 400, 800, vai saber o quanto. Bem, o que é essa perpetuidade? Existem títulos que não têm vencimento. Ele vai te pagar só os juros anualmente ou semestralmente. Se você quiser vender, você pode vender no mercado secundário. Se quiser comprar também, você pode comprar no mercado secundário. Tem valor no mercado, mas não tem valor, data estipulada de resgate. Tá? Então, e como que se calcula quando não tem? Como que eu coloco um infinito aqui em N? Tá? Então, é complicado de você calcular o infinito. Mas tem uma fórmula aí em que o principal é o valor da parcela dividido pela taxa de juros I. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Uma empresa projeta um lucro anual de R$ 1.000. E vamos supor que o custo de oportunidade dessa empresa, custo de oportunidade é a taxa de juros, tá? Significa esse custo de oportunidade é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quanto que você consegue de juros no banco se você deixar o dinheiro aplicado? Isso é a taxa de oportunidade de cada um de vocês. Então, vamos supor que a taxa seja de 12% ao ano. 1.000 por 0,12. Então, o valor do principal é 8.333. Significa o seguinte, se eu pegar 8.333 e aplicar nessa empresa, ela vai ficar me pagando 1.000 por ano de juros. E não vai resgatar nunca. Vai estar sempre devendo 8.333. Então, a fórmula é essa, tá? Essa também é uma outra maneira de se calcular, por exemplo, tem gente que quer fazer o valuation de uma empresa. Então, ela pega qual que é o custo de oportunidade da empresa, tá? Quanto que ela dá de lucro por ano, e fala, ó, vamos calcular quanto que vale hoje essa empresa. Ó, essa empresa vale 8.333. Por quê? Porque uma empresa, a princípio, ela é feita para durar a vida toda. Tá? Não tem data de encerramento. Você nunca viu falar, nossa empresa será encerrada daqui 3 anos. Você nunca vê isso daí. Então, a empresa vai durar para sempre, teoricamente.
Tá? Então, dada uma taxa de oportunidade e dado um valor de parcela, quanto que ela vale? Esse valor da parcela é o quanto ela paga, é quanto que ela tem de lucro por ano. É o valor da parcela. É o lucro líquido dela por ano. Não, essa taxa de 12 anos, o que é essa taxa de 12%, quer dizer, ao ano? É o custo da oportunidade, ou seja, seria hoje eu jogar aqui a CDI, 5,25%. 0,0525. Por quê? Porque eu vou estar comparando isso com outros investimentos. Taxa de oportunidade sim, é 0,0525 aqui. Então, eu vejo quanto que a empresa está dando de lucro hoje. Olha só, quanto que o Itaú está me dando de lucro? Não dando, está dando de lucro. Pega o lucro líquido do Itaú, vai no balanço dele, demonstrativo de resultado, lucro líquido, lá no final, as últimas linhas. Quanto está dando lucro líquido? X. Qual que é a taxa de juros hoje? Y. Tá? Põe o CDI. Faz essa divisão. Tá? Divide pelo número de ações que ele tem. Isso eu estou falando em lucro total. Divide pelo número de ações. Você vê quanto que deve valer cada ação. Cada ação deveria estar valendo X. Não vou dizer que esse é o cálculo mais correto que tem, tá, pessoal? Mas é uma maneira de se fazer um valuation. Não deixa de ser uma maneira de se fazer um valuation, tá? De uma ação, de um investimento, de uma empresa. Tudo bem? Eu não vou dar mais detalhe disso daqui, tá, pessoal? Está aí na transparência, não dá mais tempo de falar sobre isso. Nós vamos falar agora sobre o sistema Price de amortização, também conhecido como sistema francês. Tá? Ele é usado para você financiar principalmente a longo prazo, tá, pessoal? Mas, na realidade, esse sistema Price é exatamente o que é calculado aqui na calculadora. Não esqueçam que quando ele foi desenvolvido, tá, pessoal, não tinha calculadora financeira, não tinha nem calculadora, quanto mais calculadora financeira. O pessoal usava muitas vezes régua de cálculo para calcular. Tem até uma história no Itaú que tinha um engenheiro japonês que ele era o rei da régua de cálculo. E diz que o Olavão, toda vez que tinha uma reunião, chamava ele para ele fazer as contas com a régua de cálculo. Aí a HP lançou a HP12C, o Olavão comprou, foi um dos primeiros caras a comprar a HP12C. Depois que ele comprou essa HP12C, nunca mais chamou o japonês lá para a reunião. Imagina a frustração dele, né? Esse é o caso típico de obsolescência tecnológica, né, pessoal? Da pessoa. Ele deve ter ficado extremamente frustrado com isso. Por quê? Porque ele era o cara que ia nas principais reuniões do Banco Itaú, sabe? Ele era o... E, de repente, o cara comprou uma calculadorazinha dessa para o banco, mil reais, uma calculadora dessa, que seja, na época, né? Não era nada, e o cara ficou totalmente obsoleto. Professor, o segredo é você investir em soft skills, que elas não têm obsolescência, então. Esse é o segredo. Pode ser, pode ser. É uma alternativa, mas na empresa você não tem muita alternativa desse tipo. É aquilo que te oferecem. Ó, vem fazer tal coisa. Você pode escolher fazer ou sair. É mais ou menos assim. Mas soft skill realmente é interessante, né? Mas é complicado você achar também um soft skill assim que não é tão simples assim. Bem, então vamos ver como é que calcula, tá? É todas essas funções aqui, essas fórmulas para calcular, que na realidade é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, olha só, pessoal, vamos supor que eu vou comprar
Geralmente a gente usa isso muito mais detalhado, para fazer cálculo de imóveis, né, ou veículos. Eu vou comprar um veículo pela tabela Price. Tabela Price é isso, é exatamente essa taxa de juros. A 15% ao ano, em 12 anos, sendo que eu vou ter prestações anuais e juros que eu vou pagar anualmente. Tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de montar essa tabela. É difícil? Não. A HP ela permite que você consiga montar isso de uma maneira muito fácil, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero financiar 100 com uma taxa de 15% ao ano, 12 pagamentos anuais iguais, obter o valor de cada pagamento com amortização, tá? Então, ele tem aqui essa função aqui chamada amorte. Não é a morte, é a morte de amortização, tá? Então, nós vamos usar essa função amorte aqui. Olha só, eu vou pegar 100 mil, inverte o sinal. Por que eu inverto o sinal? Porque eu vou estar como calculando aqui, como se tivesse saindo, eu tivesse saindo 100 mil. E vou colocar em PV. 12 anos, 12 períodos. Eu não estou fazendo mensal, é anual. A taxa de 15%, 15% é o I. Tá? Se eu quiser saber quanto que é a prestação, PMT. A prestação é de 18.448.077, que realmente bate aqui, ó, essa coluna, ó, 18.448, bateu. Então, essa coluna dá para a gente fazer tranquilo. Só que tem um pequeno detalhe. Dentro desse 18.448, tem uma parte que é juros e uma parte que é a amortização desse investimento, para que chegue no 12º ano e eu não deva mais nada. Então, tem uma parte que é juros e uma parte que é amortização. Então, como que a gente calcula aqui se eu quero separar os juros da amortização? Porque, veja só, pessoal, 100 mil em 12 parcelas, eu poderia falar, se não tivesse juros nenhum, fosse só amortização, eu pegava 100 mil e dividia por 12. Dava 8.333 por mês e tudo bem. Mas não. Dentro dessa parcela que eu vou pagar, que é 18.448, tem juros e amortização. Como que a gente faz? Então, vamos lá. Primeiro. E por que tem amortização nesse caso, professor? Porque é o seguinte, quando chegar no 12º mês, eu não vou estar devendo nada. Então, eu tenho que diminuir todo ano esse saldo devedor. Porque senão, se eu pagar só os juros, que é 15 mil, vou ficar pagando 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Vira uma perpétua. Eu nunca vou amortizar. Eu vou só pagar os juros, só pagar os juros, só pagar os juros. E como que você decide qual que é o valor de amortização? Não, não é como eu decido. É como o sistema calcula. Tá? Então, quando você faz por essa fórmula, tem uma parcela aqui, que é amortização, e uma parcela que é juros. Eu vou desmembrar o que é um, o que é outro. Para desmembrar, eu vou ter que usar algumas funçõezinhas aqui da HP. Mas isso aqui é calculado automaticamente. A hora que eu calculo aqui o PMT, que eu calculei aqui o PMT, tem a parcela que é juros e tem a parcela que é amortização. É o sistema que calcula. Professor, por que fica mudando o valor de amortização assim? Às vezes ele aumenta, ele vai sempre aumentando. Vamos ver agora. Tá? Então, eu calculei aqui o PMT, tá certo? O PMT deu os 18.448. Tá aqui.
Quanto que eu tenho de amortização aqui? Eu vou apertar 1, que eu quero saber da primeira parcela, e aperto o F amorte. F amorte. 15 mil. Então, 15 mil é a amortização. Tá certo? Desculpa, 15 mil é os juros. E, realmente, de 100 mil, 15%, 15 mil. 15 mil é os juros. Quanto que me sobra de amortização? Quanto que eu estou amortizando? Então, se eu trocar aqui x por y, ele me dá 3.448. 3.448. Olha só, pessoal, 15 mais 3.448 dá os 18.448, que é o valor da prestação. Então, na primeira parcela, eu amortizo 3.448. O que significa o seguinte: eu devia 100 mil, mas agora eu devo, no segundo ano, 100 mil menos 3.448, que dá 96.552. No próximo ano, eu vou calcular juros só sobre 96 e não mais sobre 100 mil. A parcela continua sendo de 18.448. A parcela não muda, a parcela é igual para todos os anos. A parcela continua 18.448. Mas... Por que muda, professor? Porque é o PMT que a gente faz. O sistema francês de amortização é dessa maneira. A prestação é fixa. Esse é o Entendi. sistema francês. O outro que nós vamos ver, que eu acho que não vai dar tempo de ver hoje, é o saque. O saque, aí, a amortização é constante e os juros mudam. Mas aí a prestação muda todo ano, todo mês. Que é o que o pessoal paga aqui no Brasil pelo sistema financeiro da habitação. Muitos dos pais de vocês estão pagando aí pelo saque do sistema financeiro, tá? Mas eu acho que nós não vamos conseguir ver hoje. Então, vamos ver o sistema francês, que é esse daqui, que é exatamente esse aqui que a gente calcula. A prestação é fixa. Então, o cálculo é feito de tal maneira que ele consegue calcular, você vai tirando as amortizações, chega no final, dá zero. Bem, tudo bem, coloquei aí. O que eu vou fazer agora, pessoal? Se eu pegar aqui o quanto que eu tenho no PV, eu tenho 96.551. 96.551 é o quanto eu estou devendo depois do primeiro ano. Tá ok? Bem, e agora? Agora eu quero mais um ano. Então, ponho 1F amorte. Olha aqui, ele me deu os juros. Se eu trocar X com Y, eu tenho o quanto ele está me amortizando agora. Olha, a amortização está aumentando. E se eu calcular aqui RCL PV, ele já me dá o saldo devedor. Está reparando que ele me monta essa tabela rapidinho, automaticamente? Para o próximo, 1F amorte. Os juros, X troca com Y. A amortização, RCL PV. O quanto eu estou devendo. 1F amorte. 13.888. X troca com Y. 5.244. RCL PV. 82.782. Ele está me montando essa tabela. Você consegue montar essa tabela sem Excel, só fazendo a continha. Então, 1F amorte. 12.417. X troca com Y.
6.031. RCL PV, 76.752. 1F, a morte, 11. X troca com Y, 6.935. RCL PV, 69.816. E vai embora. Tá? Então, pessoal, essa tabela Price, antigamente, era uma tabela no papel. Ele dava para cada taxa de juros, você tinha uma tabela diferente, e você tinha que fazer essas contas. Tá? Dava um trabalho legal. Hoje, a HP faz isso, e o Excel ainda faz mais fácil, tá, pessoal? Se o Excel você conseguir, se você souber fazer as continhas aí, é tranquilo de fazer isso daí, tá? Dá para fazer, tem todas as funções aqui, N, I, PV, PMT, FV, tá? Se bem que, se eu não estou me lembrado, o PMT é PRTG, PV é VP, valor presente, FV é VF no Excel, N é N, I é I. Então, e para calcular o I, aqui é o IRR, tá? Aqui é o NPER. Então, tem todas as funções no Excel. Dá para você fazer pelo Excel e dá para fazer pela HP também, numa boa. Vai chegar no final, no 11º, tá, pessoal? Você vai calcular o 12º, ele vai te dar aqui, olha, a amortização está cada vez aumentando mais e a taxa de juros está diminuindo. Para quê? Porque está diminuindo porque o valor do que eu estava devendo está cada vez diminuindo mais. Então, está cada vez diminuindo mais os juros que eu estou pagando sobre isso. E chega na última, eu mato a prestação, mato a minha dívida e zerei. Então, ele é calculado dessa maneira. É exatamente essa tabela que a gente calcula aí no NI, PV, PMT. Vocês viram isso, tá, pessoal? Me calcula agora rapidamente isso. Eu quero financiar 500 mil com 12% ao ano, 10 pagamentos anuais iguais. Eu quero saber o valor de cada pagamento, o valor de cada amortização. Me monta essa tabela. Para começar, monta qual que é o valor da prestação. 500, limpa a memória, 500 PV. 12 I, 10 N, PMT. Vocês acham a prestação. A prestação é igual em todas. Então, achou a prestação? Ela a gente fazer, professor? Ou você vai fazer agora? Não, vocês vão fazer. Tá bom. Vocês vão fazer. Então, acha que o PMT, ele começa do primeiro, né? Ele não é begin, ele é end. Vai fazer aqui do 1 ao 10. E depois, para calcular os juros e amortização, é 1F a morte, você acha os juros, X troca com Y, acha a amortização, RCL PV, você acha o novo saldo devedor. E vai fazendo isso. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir um favor, se vocês já puderem ir colocando presente aí no chat, para a gente não perder aí quem está presente ou não. Professor, a gente vai ter que enviar esse daqui exercício para você ou esse não precisa? Não, esse não precisa. Tem um exercício para me entregar para a próxima aula, tá? Então, esse sim, inclusive tem de tabela Price. Se não me engano, tem um da tabela SAC lá. O da tabela SAC não precisa fazer. Vocês vão fazer na próxima aula, quando a gente tiver a SAC. Tudo bem? Professor, só para confirmar,
é o PowerPoint, é o arquivo do PowerPoint que está como PMT, IPV, sistemas de amortização, atividades, né? Isso mesmo, isso mesmo. Professor, não fazer o exercício? Ah, Não para fazer de atividade, o exercício que a gente tem que fazer agora mesmo. o que tem? Só queria ver, só queria conferir uma coisa. Tá. Obrigado. Nada. Aí, professor, para a entrega da atividade, o senhor vai querer um PDF da atividade com um Não precisa, escaneamento do... não precisa ser PDF, pode responder no próprio PowerPoint, me dá a sequência. Eu quero que você me faça a sequência, que nem eu sequenciei aí os exercícios. A sequência que faz no HP. Isso, ó, aqui, ó. 12C. Assim, ó. Ah, tá. Exatamente. Tá, entendi. Peraí, professor, você está falando que os exercícios você quer que mande com as resoluções? Sim. A Combinado. resolução é essa sequência, é a sequência. Porque na prova eu costumo cobrar os exercícios todos com sequência, não me basta, não é só colocar o resultado. Ah, deu tanto. Não, quero saber como é que você chegou nele. Professor, então não precisa fazer da tabela SAC, né? Só para confirmar. SAC não precisa. Tá. Agora, não precisa agora. Na próxima aula, depois que a gente der o SAC, aí vocês fazem, tá? Ok. Só para a gente terminar a tabela price, tá? Pode acontecer de eu ter o sistema price com carência. Quem não terminou, não tem problema. Pode, depois termina, tá, pessoal? Pode ser, esse sistema price com carência é o seguinte, tá?
Vamos supor que eu tivesse dado uma carência de 6 anos para o cara pagar o principal, ou seja, para o cara amortizar, mas durante esses 6 anos eu vou cobrar só os juros. Tá? Ou posso não cobrar, até não cobrar os juros. Tá? Tudo vai depender da negociação. Se eu não cobrar os juros, eu calculo os juros, 100 mil, vamos supor que é 15% ao ano. Depois do primeiro ano, vira 115 mil, porque tem 15 de juros. Segundo ano, 17.250, porque os juros é sobre o total devedor de cada ano, né? Quando chegar aqui no sexto ano, ele não está devendo 100 mil, ele está devendo 231. Aí eu vou calcular o PMT em cima de 231, não em cima de 100 mil. Vai dar 61 mil por mês, e aí eu faço a tabela price. Então, essa tabela price é assim. Ou eu poderia também fazer essa tabela price, 15 anos com 6 anos de carência, só que cobrando juros anuais. Aí seria 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, e ele chegaria aqui ainda devendo 100 mil. Por quê? Porque eu estou pagando os juros. Eu faria com ele aqui 100 mil em todos. Acho que eu não tenho aqui. Não, não tenho. Não tenho. Então, eu faria ele só 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, e os 100 mil continuaria sendo 100 mil em todos, porque ele não aumentou. Aqui, por que ele aumentou? Porque eu não paguei esses juros. Estou devendo o anterior mais os juros. Logicamente, no final, ele vai aumentar, sim, absurdamente. Dá uma olhada, tá, pessoal? O valor aqui mais que duplica. Tá? E aí, depois, a partir do sétimo período, eu começo a fazer exatamente aí o sistema price, né? Exatamente aquelas contas a partir daqui. Mas aí eu parto de 204, não de 100, para calcular o PMT, porque minha dívida nesse momento, a dívida nesse momento é de 204. Bem, pessoal, a gente vê um monte de exercícios de tabela price por aí na vida real, tá? Se vocês forem pegar aí, às vezes, um financiamento de carro, alguma coisa, por que é importante isso? Se você pagar todas as parcelas, tudo bem. Às vezes você não precisa nem ficar sabendo quanto que é os juros, quanto que é a amortização. Mas vamos supor que na sexta parcela você fala o seguinte: eu quero quitar agora. Tá bom. Então, se eu for quitar agora, eu tenho que tirar quanto que está valendo a minha dívida, quanto que está valendo o meu saldo devedor. Vamos voltar para esse exercício aqui. Eu estou aqui. Na quinta parcela, eu falo, agora eu quero quitar. Qual que é meu saldo devedor nesse momento? Eu tenho que fazer essa conta para saber quanto que é o saldo devedor real. Detalhe, não é toda empresa, não é toda financeira que faz essa conta certinha, tá, pessoal? Então, seria bom que vocês ou fizessem isso, ou levassem para alguém que saiba fazer essa conta, para ver se realmente vale a pena quitar ou não, porque às vezes pode ser que os caras cobram mais do que isso de saldo devedor. E uma outra coisa é o seguinte, reparem aqui, às vezes a pessoa vê isso daí e fala, espera um pouquinho, ó, eu paguei 4 parcelas de 88, quase 90, quase 360 mil, e ainda estou devendo 360 mil. É lógico, porque tinha os juros subiu o valor da dívida. Então, mas as pessoas ficam indignadas. Estou pagando há 10 anos a meu imóvel e ainda estou devendo um caminhão de dinheiro. Por quê? Porque você tem que botar os juros em cima daquilo que você está devendo. Né? Então, dá essa impressão de que você paga, não resolve. Bem, pessoal, está faltando 4 minutos. Todo mundo colocou presente aí?
Eu acho que dá para a gente parar por hoje. Semana que vem, me lembrem, tá, pessoal, que a gente tem que ver a tabela saque, tá? Antes de começar a matéria nova. Beleza, professor. Beleza? Se vocês já colocaram um presente e não tiverem dúvidas, então pode partir já para a janta, vai? Boa noite, professor. Até mais, então. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode. Na verdade, é mais um aviso. Na quinta-feira eu tenho o meu projeto integrador com o senhor de imersão financeira, Sim. mas eu vou acabar atrasando uns 10 minutinhos por conta de uma reunião de trabalho que eu tenho, tá? Tem Eu vou problema. acabar entrando umas 5h10, 5h15. Se você reparou, eu gravo, né? Eu costumo gravar e colocar no YouTube, né? Então, eu dou o link aí para vocês. Se você depois quiser assistir o começo, você assiste o começo pelo YouTube. Tá bom, então. Tá Obrigado. bom? Nada. Bem, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvida, a gente encerra por aqui. Professor, Fala, eu vou Diego. ter uma dúvida. Só estou terminando aqui de fazer a tabelinha, 2 segundos. Se você puder, se você quiser liberar o pessoal. Tá ok. Bem, o Diego tem uma dúvida aí, mas a gente espera mais um pouquinho aí. Quem quiser, tá liberado, tá, pessoal? Obrigado, professor. Até a próxima semana. Até próxima semana. Pronto, professor, terminei a tabela. A minha dúvida é em relação ao número. Quando você aperta 1FN, que é o amortização, né? A próxima Com essa amortização. morte, tá? O que acontece quando você põe outros números? 2, ele avançaria 2 prestação. 3, ele avançaria 3 prestação. Então, E se você ele quiser, daria aqui, ó. Se eu tivesse aqui no 2 e eu apertasse 2, ele não faria aqui no 3, ele faria do 4. Entendeu? e se você quiser voltar no tempo, se você quiser voltar à amortização anterior, Você tem que voltar com 500 mil aqui no PV e mandar calcular de novo. eu tentei negativo, não funcionou, hein? Por isso que eu queria Não. saber se tinha outro jeito. Não. Eu, pelo menos, não conheço uma maneira de fazer. Tem que voltar e começar a conta de novo. Combinado, professor. Boa noite para você, hein? Tchau, Tchau, Até semana que Diego. vem. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.